Pronto. Daniel, bom dia. Que bom estar aqui com você. Queria estar agradecendo pelo seu tempo, que eu sei que você tem um tempo aí bastante corrido, né, com as atividades aí da paróquia. E eu queria estar te perguntando um pouquinho sobre qualidade de vida, que é o tema da semana que a gente está, né, falando sobre qualidade de vida. Como que é para você? Me conta um pouquinho. O que é para você ter qualidade de vida? Primeiro obrigado pelo convite, né? Espero que a internet ajude a gente a conversa. Sim, sim. E primeiro que a imagem o entendimento que eu tinha até então como qualidade de vida e vejo um pouco disso também no relacionamento com as pessoas é que às vezes dá a sensação de que para eu ter qualidade de vida, eu não posso ter problemas. Eu tenho que estar isento de todo e qualquer problema, eu tenho que ser inatingível, Uhum. né? E enquanto para mim hoje qualidade de vida não é essa questão de ser inatingível e viver dentro de uma bolha, né? Mas e sim o que eu faço para resolver os problemas, por exemplo, o que eu faço com aquilo, as escolhas, né, que eu faço, elas a minha qualidade, eu vou dizer que a minha qualidade, ela vai de as escolhas que eu tomo, eu faço duas escolhas e sou consciente e assumo isso, então, Me fala uma coisa, como que foi esse processo de descoberta de que para eu ter qualidade de vida eu tenho que estar trabalhando escolhas? Porque isso a gente tem, eu sempre falo, né, que a gente tem a vida que a gente quer. Não adianta eu ficar reclamando, não adianta ficar olhando para trás, ficar olhando para o passado, nem ficar prospectando um futuro negro, porque as coisas acontecem no agora, né? Como que é isso? Como é que foi esse processo de descoberta para você de que escolhas são importantes para ter qualidade de vida? Mudança de forma de pensar foi importante para você ter mais qualidade de vida? na verdade, eu meio que aprendi na marra, né? Dando cabeçada. Porque, um pouco da minha experiência também, que antes de ser ordenado padre, eu era diácono ainda. Foi quando, inclusive, até comentei um pouco disso naquele vídeo depoimento que foi passado, né, Sim, acho que foi na quarta-feira à noite, né? sim, sim. Na aula da quarta-feira à noite. E aquilo que eu fazia era sempre eu tenho que estar bem com todo mundo, eu tenho que atender todo mundo, eu tenho que me desdobrar, fazer tudo para todo mundo. E nisso eu acabei esquecendo de me cuidar, de Uhum. olhar para mim, de olhar para as necessidades que eu tinha. E quando eu digo olhar para mim, não significa que eu vivo de forma egoísta, só Sim, olhando para mim. sim. É uma coisa que Você me permite só fazer um paralelo, que eu acho que é legal da gente estar usando o que a gente está conversando para as pessoas poderem fazer link, né? Quando você fala de que eu queria agradar todo mundo, que eu vivia para todo mundo e que eu não olhava para mim, isso tem muito a ver com a questão dos impulsores, né? Que eu tenho que agradar sempre, porque se eu não agradar o outro, eu tenho uma fantasia que é irracional, não é real, de que as pessoas não vão gostar de mim. Então eu tenho que ou sofrer, ou fazer o que eu não quero, ou ficar angustiado, porque assim eu ganho o amor das pessoas. E a gente tem uma falsa ideia de que se eu não faço isso, faço só o que eu quero, que eu ponho limite, eu falo para, eu sou egoísta. Isso é uma falsa crença, né? É o que você está falando. Acho que é importante a gente fazer esse paralelo. Você concorda? concordo plenamente. Sim. Tanto que eu falo até para os meus amigos padres, né? E uma regra que eu adotei para mim é que eu preciso estar inteiro para poder ajudar as outras pessoas. Sim, sim. Isso eu comentei também naquele vídeo de depoimento.
adianta nada eu chegar aqui à igreja para atender as pessoas e estar numa crise lascada e não conseguir ter até estrutura física, não digo nem entrando no mérito emocional, mas estrutura física, por exemplo, de dor no corpo e dor de barriga, que isso de certa Florese, forma... né? Tontura, mal-estar. É. Como, se eu tiver dessa forma, como que eu vou poder ajudar as outras pessoas? Então, para eu estar inteiro, isso também depende de eu olhar para mim, para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso, Uhum. porque depois os dois lados saem ganhando. Sim, Inclusive, até tem um versículo bíblico, né, que Cristo fala de que adianta você ganhar o mundo e se você... repete Né, para mim, o que adianta ganhar o mundo se... se você perde a sua vida. Sim, sem dúvida. Então, mas isso tem um nome, né, que a gente fala, é autorresponsabilidade. Eu preciso primeiro ser responsável comigo, ter a autorresponsabilidade, para depois eu poder ser responsável com o outro, cobrar do outro, exigir do outro, falar com o outro. É bem isso aí mesmo que você disse. Limites, né? Que eu acho que é isso aqui, né, Daniel? Como que você olha para os seus desejos e para as suas necessidades, né? Não adianta eu estar só alimentando os outros, porque eu tenho o quê, que eu devo, que eu tinha, se você não põe um pare aqui, né, com o adulto e cuida da sua criança, né? Cuida do que tem aqui dentro. É bem o que você está falando. Olhar para as minhas necessidades, olhar para os meus desejos, né? Muito bom isso. E seus familiares, eles perceberam esse momento de Gente, mudança, essa transformação? Eles acabaram mudando também ou não? Como é que foi isso? olha, eu sinceramente não sei dizer o que eles pensam Uhum. sobre tudo isso né, sobre tudo isso que eu fiz. Mas de uma coisa eu posso garantir, que pelo menos a minha forma de relacionar com eles mudou, Ótimo. porque antes era daquele tipo assim, eu me estressava demais. Uhum. Agora, não que eu seja, né, zen, né, ficar lá, tá. Mas a questão é de ter esse controle, né, Uhum. de se permitir se estressar às vezes, né, Sim, porque tem isso também de, ai, eu não posso me estressar, eu tenho que ser bonzinho, né, eu sim. sou um padre, eu tenho que estar sempre sorrindo para É. todo mundo, mas tem, Mentira, mentira. Você é um ser humano antes de ser qualquer coisa, né? Você é um ser humano. É isso aí. inclusive até eu ia falar que dentro de casa, antes de ser padre, eu sou filho e sou irmão, Sim, né? é isso aí. É isso aí. Porque senão você vive um papel, né, Daniel? E a gente Uhum. não vive não vive de um papel. Nós somos várias pessoas aqui dentro. Tem vários Daniéis aí dentro, né? Você pode escolher em cada momento qual que você vai pôr para estar trabalhando, né? Uma coisa que eu achei interessante, que talvez isso tenha sido um reflexo desse meu treino cognitivo, Uhum. que depois que nós começamos a fazer esse trabalho, várias pessoas já chegaram a me perguntar, né, inclusive chegaram a pedir telefone do seu consultório para poder ligar, para ver como funciona. Legal. Os meus pais, eles estão acompanhando essa semana de formação também. Então, de uma forma ou de outra, alguma coisa deve ter cutucado, né, essas pessoas aí por dentro. Porque é um assunto interessante, né, Daniel? É meio que libertador, né? Você conseguir controlar os estados de ego, entender que você pode pôr limite, entender que você pode ter seus desejos, que você pode fazer valer suas necessidades. Você não está aqui para ser forte, só ser esforçado, só agradar sempre, só ser perfeito. Você está aqui para ter qualidade de vida, né? E quem que determina a qualidade de vida é você, não são seus pais, não são seus irmãos. Né? Se você não deixa claro o que você quer ou não quer, como que as pessoas vão falar alguma coisa, né? Para você. Você concorda? Uma coisa que tem me ajudado bastante Uhum. nos atendimentos
e eu acabo falando para quase todo mundo isso. São as 4 verdades da vida adulta. Conta pra gente. De que razão não existe, não no sentido de verdade, mas no sentido de que eu posso enxergar a mesma coisa de diversos ângulos, nem sempre, por exemplo, né, se eu colocar esse papel aqui, vocês vão falar que não tem nada escrito, eu vou falar que a senha do Wi-Fi daqui da sala está escrita. É verdade. A gente vai parar de brigar quando eu mudar o ângulo de visão. Exatamente, exatamente. Então, dentro desse sentido, razão não existe. Depois, não espere recompensa, até porque eu sempre digo que esse está ligado à outra verdade de que ninguém pensa e nem age como nós. Isso. Então, se ninguém pensa e nem age como nós, na maioria das vezes, se a gente ficar esperando recompensa, a gente vai ficar no vácuo. Sim. Porque as pessoas não estão dentro de nós para saber o que nós esperamos, saber o que nós desejamos. Isso. Então, e aí vai ficar precisa aqui, né? ser dito. Né? Vai ficar na criança, não chateada, de mal, brava, né? É isso aí. Depois, a 4ª verdade é não faça regras rígidas. E aí eu sempre dou o exemplo de que, às vezes, as pessoas, principalmente quando vêm buscar aconselhamento, as pessoas elas chegam frustradas porque elas criam metas muito absurdas. Eu até falo que às vezes as pessoas prometem, se eu alcançar essa graça, eu vou de joelho daqui até a Aparecida do Norte. Nossa. Isso é impossível. Ou Sim. se a pessoa for, ela vai chegar lá sem perna. Sim, né? bem machucado. E aí eu sempre falo, né? Assim, então, lembra daquela filósofa que foi nossa presidente? Falava para deixar uma meta aberta e quando atingimos a meta, nós dobramos a meta. Ai, meu Deus do céu. Dessa questão de regras rígidas é ter esse discernimento de hoje, o que eu sou capaz de fazer? Hoje, o que eu posso fazer? Então, eu vou trabalhar dentro desse limite. Né? E aí, o meu ideal é maior. Tá, mas hoje, o que eu posso fazer? Né? mas então, você sabe, é muito legal isso, né, Daniel? Então, eu tô podendo ouvir você falar e entender o seguinte, que você disse lá no começo, como que você conseguiu perceber as escolhas, saber que é importante a gente fazer escolhas, aí você falou, eu levei muita cabeçada, né? Então, a gente aprende com amor, com a dor ou com conhecimento, né? Então, o que você está me falando é assim, putz, que legal, eu aprendi um monte de ferramentas e estou podendo dividir com os meus fiéis para que eles tenham mais consciência. Eu gosto de brincar com esse negocinho aqui, que é uma luz, que eu falo que a gente funciona como se fosse um poste, né? Se eu tenho essa luz, eu tenho um campo de visão de luz aqui, né? Eu tenho um campo onde vai iluminar aqui, não ilumina, ilumina aqui. Mas conforme eu for aumentando o meu campo de visão, começa a ficar mais claro ao redor. E é o que você está fazendo, de certa forma, com seus fiéis. Eu estou levando luz para algo que eles não tinham sequer consciência do que eles estavam fazendo. E isso é muito legal, né? Então, assim, para você, você achou que foi importante conhecer as ferramentas, por exemplo, a técnica do pare, ou ressignificar a distorção cognitiva, entender que se é assertivo ou não, se você é passivo ou se você é agressivo. Essas técnicas, essas ferramentas, você achou que foram úteis para você no seu dia a dia, com os seus fiéis? com certeza. Inclusive, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Mas tem uma funcionária aqui da paróquia que ela hoje passa pelas mesmas... Fala de novo, cortou. Ela passa... Ela passa pelas mesmíssimas tá. situações de crise de ansiedade que eu passei há um tempo atrás. Tá. Então, às vezes, na hora do almoço, né, quando está aquela conversa descontraída, eu começo a falar para ela, né, da regra do pare, dos 3 estados de eco. Então, isso, inclusive, tem me ajudado. Inclusive, falo de uma coisa que
o meu exemplo mais atual. Por conta da pandemia, nós estamos agora Fala de novo, fala de novo. por conta da pandemia, É. nós estamos atendendo as pessoas só com hora marcada. Tá, tá. E a pessoa que marcou hoje, né, para daqui a pouco, ela chegou no começo da nossa live. E aí a secretária veio aqui avisar que a pessoa já chegou. Entendi. Se fosse em tempos passados, Tá, eu ia ficar desesperado. entendi. Porque onde já se viu, a pessoa veio procurar o padre e a pessoa vai ficar esperando e que não sei o quê, e isso, aquilo, outro. Agora, eu... Peraí. Fala de novo, fala de novo. Você ficaria desesperado em tempos passados, mas agora... Mas agora eu encaro isso com certa naturalidade e com um pouco de razão, no sentido de ele agendou para mais tarde. Sim, Ele ele chegou chegou mais mais cedo. cedo. Sim, exatamente. Ou Então, seja, você não está à disposição, né? Você põe os seus limites. exatamente. E só pelo fato de que às vezes ele poderia pensar, mas esse padre não quer atender a minha confissão para fazer live, mas eu penso já de uma outra forma. Uhum. Aqui nós não estamos numa live de brincadeira. Sim, sim, Quantas pessoas vão nos assistir sim. e vão ser beneficiadas por isso, né? Mas você sabe que isso que você está falando Então, é interessante. essas, Desculpa, pode terminar. não, eu ia dizer que essas ferramentas têm me ajudado a enxergar essas situações, né? O Sim, que é que tem que ser feito, o que pode ser feito, o que pode esperar, né? sim. Então, a dar uma organizada, uma ordenada nas atividades do dia. Sim, e você se manter calmo e tranquilo, né? Você sabe que, se você me permite, você falou dessa história, né? Mas eles estão lá na live, não sei o quê. E teve uma pessoa que mandou uma mensagem assim, que a gente está fazendo esse trabalho todo e tem o curso, né, do Entendendo a Mente, que ajuda pra caramba muitas pessoas e que o custo disso no consultório é muito mais alto do que disponibilizar pela internet. E a pessoa falou, vai trabalhar, doutora, ela quer meu dinheiro. Então, eu achei interessante isso, né? Existe uma desqualificação, mas quantas pessoas a gente está levando informações? Eu queria ter ouvido isso com 20 anos, com 30, quanto que eu sofri na minha vida por falta de conhecimento? E você disse a mesma coisa, né? Quanto que você levou cabeçada para poder ter mais qualidade de vida? Então, a gente está aqui gerando multiplicadores. Olha só você usa com seus fiéis, você está multiplicando e eles vão levar adiante. Essa é a minha ideia, gerar multiplicadores, né? E isso tem o seu tempo, o meu tempo, a disponibilidade que você está cedendo, e eu sou super grata por você estar aqui com a gente. E eu acho que essa é a tranquilidade que você está me falando que você tem, sem se sentir culpado, sem entrar na crítica, né? Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ai, não sei o quê. Não, você está fazendo uma coisa muito de utilidade pública, né? Eu tô ajudando quantas pessoas que estão assistindo a gente, né? Inclusive, logo no comecinho, antes de eu começar a fazer os treinos cognitivos, eu conheci o seu trabalho por uns vídeos no YouTube. Uhum. Quando eu comecei a assistir, antes da gente ter a primeira consulta, ouvindo aquele conteúdo todo, isso já, de certa forma, me tranquilizou e falou, não, isso é seguro. Sim, Então, isso tem efeito, dá resultado. sim, E aí sim. aqui eu entro ainda em mais uma ferramenta que a gente trabalhou também, né, no treino, que é o triângulo dramático. Nossa, essa é maravilhosa. Adoro essa Porque, ferramenta. puxando esse exemplo que eu dei do atendimento aqui agora cedo, Uhum. se eu fosse ficar focado só no problema, eu ia me desabar nos mimimi da vida. Sim,
E a pandemia, de certa forma, tem trazido esse bem de despertar a criatividade e não ficar focado só no problema, mas Sim, ficar sim. focado em usar a criatividade para várias soluções, né? Mas, Daniel, vamos ser sinceros, quantas vezes, eu posso falar um pouco por você, porque eu te conheço, mas quantas vezes eu fiquei no triângulo dramático na vida? Que terrível isso. Improdutivo, né? Você chama mais problemas, terrível, terrível. Agora, aproveitando dessa ferramenta que você trouxe, se você me permitir, eu gostaria que você pudesse dividir com as outras pessoas que estão nos ouvindo, como foi para você ter pego o Covid? Ter ficado trancado em casa. Essa eu acho que é uma experiência bem legal que você está dividindo com a gente, porque eu imagino que se fosse em outra época, você não teria tido a mesma reação que você teve agora, de ficar 14 dias trancado no seu quarto, né? Não poder ver ninguém, você que gosta de gente, que gosta de estar com as pessoas. Como foi isso? Conta pra gente. Na verdade, foram 34 dias no 34? isolamento. Puta, é verdade! Esqueci disso. Eu achei que fossem 14 só. Foram 34, porque primeiro que eu fui chamado para ajudar a cuidar de um outro padre, Tá. que a princípio estava com pneumonia, Uhum. mas é aquela coisa, né? Ninguém é tonto. Em tempo de pandemia, alguém com pneumonia, a gente suspeita Já que seja fica com o Covid. olhão assim, né? Ai, meu Deus do céu. Tanto que eu até brinquei com alguns amigos meus que quando eu fui lá para ajudar esse padre, eu estava me sentindo no filme do Rei Leão, que tem aquela cena do Simba que vai com a Nala para o cemitério de elefante. Aham, aham. Ele fala, né? Eu rio na cara do perigo. É bem isso mesmo. Putz, é verdade. Bem, bem feita essa analogia aí, né? Essa metáfora. Legal. De ter ido para lá para ajudar não só um irmão de ministério, mas um amigo que quando eu tive as minhas crises de ansiedade, ele esteve comigo me ajudando. Então, isso, de certa forma, amenizou o resultado positivo, Sim. de olhar para a situação e falar, não, eu fui para fazer um bem. Acabei contraindo o vírus? Peguei, paciência. Agora, a primeira coisa que vem na cabeça são os pensamentos automáticos que a gente vê na mídia. Eu vou ser entubado, eu vou morrer, minha saturação vai cair. E aí, Catastrofismo, né? sim. Aí o que eu fiz foi, primeiro, vamos seguir o protocolo que é pedido. Vamos ficar no isolamento e observar os sintomas. Sim. A minha primeira semana de isolamento, eu não tive sintoma nenhum. E aí algumas pessoas que passam por situações semelhantes podem pensar, eu não tive sintoma, então já estou livre, e se autodispensa do isolamento e acaba levando o vírus para um monte de gente. Sim, sim. Quando eu entrei na segunda semana, de isolamento, aí os sintomas começaram a aparecer, e aí sempre vem aquela coisa, né? Eu vou achar uma outra desculpa para não ser Covid. Então, o nariz começou a ficar ruim. É o tempo que está seco. Começou a tosse. O tempo está seco, eu tenho rinite, então eu sou alérgico, eu vou tossir. Aham. Mas quando veio a perda de olfato e paladar, junto com o resultado positivo, aí você olha e fala assim, É. não tem jeito mesmo. É. Aí o que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o meu resultado positivo, primeiro que por incrível que pareça, eu não me desesperei, mesmo sendo a toda da doença. Sim. Mas eu não entrei em desespero. Eu pensei, eu estou com uma doença, já enfrentei o H1N1, no primeiro surto da gripe suína eu fui positivo também, Olha só. e, e eu tenho que me cuidar.
E aí, então, eu fiquei tomando todos os cuidados e observando os sintomas, né? A minha tia também, que é médica, me ajudou a ter esse controle, né? Direto eu estava medindo temperatura, vendo a saturação. Se os sinais vitais estavam tudo ok, então trabalhar com essa realidade, né? Sem ficar Isso daí que imaginando. Daniel, eu acho que é válido. Eu vou procurar um negócio aqui, que é isso aqui, ó. Realidade é igual aos fatos vezes a interpretação. A gente está falando aqui do Covid de uma forma descontraída, mas a gente sabe que é uma coisa muito séria, né? Tem pessoas morrendo por aí, é uma coisa muito triste, né, que está acontecendo. Mas, se a gente não cuidar, exatamente como você está falando, eu olhei para os fatos, eu estou verificando temperatura, eu estou vendo sinais, eu tenho parâmetros, então por que eu vou ficar imaginando que eu vou morrer, que vai ter alguma coisa, que vai ter, sei lá. Então, a sua realidade foi ótima. A gente conversava, você falava, ó, tá vindo uns pensamentinhos aqui, mas eu estou lidando muito bem, obrigado. Então, olha como é legal você estar consciente de ter formas para poder estar lidando com a realidade de uma forma diferente. Então, aí eu tiro o chapéu para você e realmente você tirou de letra isso. Eu acho que as pessoas que te conhecem também vão dizer a mesma coisa. Não sei se você faria isso se fosse há alguns anos atrás, se você agiria dessa forma. Talvez sim, talvez não, não sei. Mas, com certeza, hoje você tirou de letra isso. Você concorda? Concordo. Tanto que, te ouvindo falar agora, me veio a lembrança de uma das noites desse isolamento, porque poucas pessoas comentam isso, mas o Covid, ele pode dar taquicardia. Por isso que as pessoas que têm problema de coração entra no fato do grupo de risco. Tá, E eu tive 2 noites de taquicardia. tá. E essa minha tia que é médica, ela falou, se acontecer qualquer coisa, você me liga, você me escreve, que eu te respondo. Ela até brincou, falou assim, você vai me prometer como padre a me escrever se acontecer qualquer coisa. Olha lá, hein? E aí teve umas noites que eu acordei de madrugada com taquicardia, e aí eu escrevi para ela, falei assim, tia, eu acho que eu estou tendo uma taquicardia. Ela foi, mete a temperatura. Essa Peraí que agora cortou, cortou. Fala de novo. Média isso temperatura. me ajudou. Não, fala de novo, que cortou. Verifica a temperatura e que mais? Verifica a temperatura, vê a saturação do oxigênio, veja isso, veja aquilo. Estava tudo ok. Aí ela falou, então, é de fato uma taquicardia, ela vem, ela passa, né, toma um pouco de água, se agasalha e relaxa, né, e vai passar. Então, isso tudo dentro dessa questão de olhar para os fatos, Sim. porque se fosse em tempos passados, certamente, estou morrendo, estou tendo um ataque do coração, chama a ambulância, me leva para o hospital, vou ser entubado, vou morrer, né? Chama fulano para fazer meu testamento. Né? Exatamente. Uhum. Poxa, que legal, Daniel. Eu fico muito feliz de ver a sua transformação e eu posso dizer que eu acompanhei realmente uma mudança gritante no seu autocontrole, em saber cuidar da ansiedade, em saber se posicionar, em saber colocar você em primeiro lugar. Você na figura de padre, imagina a gente está falando de pensar primeiro na gente, porque existe uma crença, né, na Igreja Católica de que isso pode ser egoísmo, enfim, qualquer outra coisa assim que não é merecedor dessa ação, mas a gente sabe que não é uma crença real, né? A gente sabe que não tem nada demais a gente se colocar em primeiro lugar, porque é que nem no avião. Se cai a pressão, se despressuriza, não adianta eu pôr primeiro em você a máscara, eu vou cair, nem vou ter tempo de pôr no seu nariz. Primeiro em mim, depois em quem precisa de ajuda, né? Nas crianças, nos mais velhos e, enfim, alguém que possa estar com dificuldade de colocar. Então, primeiro a máscara em você, depois os demais.
Agora, se você pudesse dar um conselho, olhando para tudo que a gente conversou, tudo que você viveu nesse tempo, que conselho que você daria para as pessoas que acham que não podem ter qualidade de vida, que entendem que não tem qualidade de vida no lar? Que conselho que você acha que você poderia dar? Enquanto eu penso no conselho, eu queria complementar a sua fala em relação a ser uma crença da igreja, isso de que eu não posso pensar em mim. Porque durante todo esse tempo de isolamento, o bispo me ligava para saber como eu estava, e ele sempre dizia isso: olha, você precisa se cuidar agora, antes de voltar para a sua paróquia. Sim. Né? Então, se cuida primeiro, né? Cuide de você agora, depois você cuida das outras pessoas. Sim. Então, justamente isso para quebrar esse paradigma de que nem sempre quando eu penso em mim, eu estou necessariamente sendo egoísta. De jeito nenhum. Né? Muito legal Eu você preciso reforçar. ter essa... E eu quero fazer uma correção, sabe, Daniel? Eu acho que eu não posso rotular, acho que essa coisa da igreja católica, vamos tirar a igreja, porque acho que cada um tem a sua crença e eu preciso respeitar e a gente não está falando disso. Mas eu acho que falando num âmbito mais amplo, eu acho que é pensar exatamente nisso. Não tem nada de mal em você pensar em você em primeiro lugar. Ou seja, ao contrário, é necessário a gente pensar primeiro em nós e isso não tem nada a ver com uma pessoa egoísta. Porque existe essa crença. Tira a igreja, tira credo. Existe uma crença, sim, de que quando eu penso primeiro em mim, eu estou sendo egoísta. Isso é mentira. Falso. Fake news. Não é verdade. Né? A gente tem que tirar isso. Eu acho que isso é uma grande contribuição que a gente pode estar dando para as pessoas. Concorda? Foi legal de você me parar e pontuar isso. Acho que isso é bastante importante. Agora, o meu conselho. Pensou no conselho? Conselho de padre. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu diria para as pessoas romperem, já que a gente está falando em romper essa fake news de que psicólogo e psiquiatra é coisa para louco. Sim, legal. Legal. Porque, infelizmente, a gente vive dentro de uma cultura, não todos, mas muitos, né, pensam dessa forma. Ah, eu não vou em psicólogo, eu não estou louco. Sim. Né? Então, só que aí eu comentei, quando eu comecei a fazer o treino, eu comentava para as pessoas, para ver o coração, se a gente vai no médico para ver a perna, a pele, outros órgãos, por que a gente também não vai no psicólogo e no psiquiatra para ver a cabeça? Sim, exatamente. Então, para mim, o primeiro passo que precisa para ter uma boa qualidade de vida é quebrar com esse tabu de que é só coisa para doido. Sim, não é. perfeito, bem colocado. Depois, quando a gente rompe esse primeiro passo, eu vejo que isso nos ajuda a ter uma visão ampla da situação, de onde eu estou, porque tem aquele famoso ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Né? Verdade, verdade. Então, às vezes a gente tem muitas pessoas também, isso eu encontro nos meus atendimentos, de pessoas que percebe que a vida está toda desmoronada, percebe que dentro da casa está um caos terrível, mas a pessoa ela fica se auto-sabotando para dizer que está tudo bem, E, né? que a culpa É o que tremor a culpa é dramático. sempre do outro, exatamente, que a culpa é sempre do outro, né? E então, meu conselho, para não me alongar muito, quebrar esse tabu Sim. de psicologia e psiquiatria e parar e olhar a realidade sem ter medo. Sim. Né? Sem ter medo porque vai ser até melhor, vai ser um ganho, e às vezes eu posso ser
atrevido de dizer isso, que muitos não olham a realidade por medo de quebrar essa autoimagem perfeita que a pessoa faz de si mesma. Sim, que é uma ilusão, né? Sim. Então, quando a pessoa ela trata com a realidade, né, com os fatos, né, então ela consegue aonde ela precisa trabalhar e aí ela vai atrás dos meios necessários para isso. Sim, perfeito, perfeito. Sem ter medo de olhar para quem a pessoa é. Sim. Que lembrando que somos seres humanos imperfeitos, ninguém é melhor que ninguém, a gente está aqui. Eu sempre falo isso, hoje eu quero ser melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, se eu tiver consciência, né? Se eu tiver atento ao que eu estou fazendo no meu dia a dia. Muito legal. Daniel, eu vou deixar você fechar, como eu falei para a Natália também, eu quero que você feche. E antes de você fechar, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, porque eu sei que sua agenda é corrida. E agradeço por você estar aqui comigo. E eu espero, pessoal, que muito do que o Daniel está falando possa ser útil para vocês e entendam que a vida são escolhas, né? A gente escolhe o que a gente quer e que tendo as ferramentas adequadas, aumentando o nível de consciência, trabalhando esses estados de ego, parando de ficar no mimimi, a gente consegue caminhar. Então, eu vou pedir para você fechar a live e aí depois eu só vou dar um tchauzinho de longe e a gente encerra. Então eu vou aproveitar, porque para finalizar o meu conselho, eu ia fazer a citação de uma frase que tem num dos ritos de celebração penitencial na igreja. Então, já que é para eu encerrar, eu vou encerrar com esse meu toque religioso. Opa, por favor. Porque, pegando o gancho, né, desse meu conselho, numa das opções que tem dentro da celebração penitencial na igreja, tem uma frase que sempre me chamou a atenção, que fala que aqueles que confessarem os seus pecados, este prosperará. Uhum. Então, eu queria terminar com isso, porque às vezes, para dar essa motivação de que se a gente reconhece o que a gente precisa mudar, se a gente reconhece a nossa necessidade, se a gente reconhece os nossos desejos, os nossos gostos, aquilo que não está de acordo na nossa vida ou aquilo que está de acordo e precisa manter, quando a gente reconhece isso, a nossa vida vai para frente. Se a gente não reconhece isso, a gente fica patinando e não sai do lugar de jeito nenhum. Perfeito, maravilha, maravilha. Gratidão, que você tenha um dia iluminado e que vocês também possam estar pegando um pouquinho do que a gente falou aqui e tá aplicando na vida de vocês. Obrigado por estarem juntos e obrigado, Daniel, mais uma vez, por estar dividindo comigo aí um pouquinho da sua história. Obrigada e um ótimo dia para vocês. Até. Bom dia. Amém. Obrigado. Tchau.